Fala turma, sejam muito bem-vindos ao MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Gente, o tema hoje é muito especial, muito relevante. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Enquanto eu estava pesquisando para falar sobre isso aqui hoje, olha esses dados. De 2015 a 2020, a gente teve um aumento de 60% nos processos contra médicos. Se a gente for olhar só os processos de 2020, são 58 mil processos contra médicos só nesse ano. É muita coisa e a tendência é que isso só piore ao longo dos anos, se a gente for seguir tendências americanas. A gente vai falar muito sobre isso hoje. E olha, seguindo o compromisso que o MedBox tem de ensinar e trazer tudo aquilo que a gente não aprende na faculdade, mas deveria, o episódio de hoje é extremamente relevante. A gente vai falar sobre processo contra médico, sobre principalmente como se proteger disso, tá? E para isso eu trouxe um convidado extremamente especial, convidado que veio de longe, mas já eu vou apresentar ele. Hoje estamos sem Tamis está em Boston, um motivo extremamente especial. Então, como caráter de exceção, Tamis não está aqui hoje, tá bom? Então, antes da gente começar esse episódio, que eu particularmente estou muito empolgado e eu estou querendo muito aprender com esse episódio, com esse convidado, precisamos falar sobre MedCoffee. Gente, MedCoffee, que, como vocês sabem, está nos apoiando aqui, um dos nossos apoiadores, e tem uma novidade muito especial para eles. Quem vai prestar prova de residência, eles acabaram de abrir vagas para o HIT, que é o super intensivo deles para as provas de residência que acontecem no final do ano. E quem é aluno MedBox tem desconto, tem cupom de desconto, é só colocar lá MedBox. Aliás, não é só para o HIT, é para qualquer produto MedCoffee, cupom MedBox. Vamos começar? Então, gente, vamos falar sobre processos contra médicos, como se proteger disso, um assunto que particularmente eu nunca tinha ouvido falar na faculdade, ninguém me ensinou. E, infelizmente, agora nos 5 anos de atuação como médico, eu já vi muito disso acontecendo contra colegas e muitos colegas que nunca tinham ouvido falar também e acabam se dando mal, tendo muito prejuízo. Então, é urgente que a gente entenda sobre isso e não importa se você está na faculdade, se você já está formado, você tem que aprender o quanto antes e aprender a como se proteger, tá bom? Então, trouxemos aqui hoje, veio diretamente de São Paulo? São Paulo. De São Paulo, Renato Bisconcin. Falei certo? Perfeito. Bisconcin. O Renato, que é coordenador de estratégia e relacionamento comercial de ramos elementares da Seguros Unimed. Chique demais. Bem-vindo, Renato. Olá, tudo bem, Vitor? Tudo bem? Obrigado pela apresentação, obrigado por esse espaço que é tão interessante, chegar a um público que, de certa forma, precisa deste conhecimento. Eu falo que trabalho com seguros há muitos anos. São 25 anos que trabalho. Apesar de novo assim, eu trabalho 25 anos com seguro. E falar sobre isto é algo que é difícil de o próprio segurado, o cliente, o médico, o profissional ter esta consciência no seu dia a dia, ter a consciência do que pode acontecer com ele, do que ele pode ser acionado judicialmente, do que ele pode ser reclamado, das intenções que alguém pode ter contra ele e ele não imagina que isso é possível. Então, hoje, o público em geral tem uma dificuldade de entender que, de certa forma, quando a gente falar sobre prevenção, quando a gente falar sobre proteção, ele tem um seguro que pode possibilitar ao futuro dele ele não ter suas finanças sendo utilizadas e seus recursos que eles estavam sendo previstos para utilizar em outro tipo de condição. Então, ele estava com a finança para uma ampliação da sua clínica, para um investimento futuro, para até mesmo um futuro como uma aposentadoria, ter que ser utilizado em um momento que ele não imaginava, que é uma reclamação, que é um processo, que é uma defesa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, para você me permitir lhe exemplificar em diversas formas, porque quando a gente fala de público em geral, a gente fala de médicos nas diversas especialidades que podem existir, e todos eles têm riscos. Todos eles possuem um pouco da característica de: será que eu estou realmente protegido? Será que realmente isto é possível? E se for possível, o que eu posso fazer?
Assim, a gente fala que uma grande dor do médico, no geral, como profissão, é a falta de planejamento mesmo, de carreira e planejamento financeiro, e proteções como seguros estão incluídas nesse bolo, inclusas nesse bolo aí de planejamento de carreira e de vida mesmo. Sim. E, cara, é impressionante porque conversando com amigos, é o tempo todo alguém dando exemplo. Pô, Vitão, cara, não sabia direito como fazer minha contabilidade e quando eu fui ver, eu já tinha pago mais de 60 mil reais que eu não precisava ter pago. Nossa, fui processado e eu não tinha um seguro, tive que pagar tantos mil. Não é por falta de interesse, sabe? Sim. Eu confesso, não é por falta de interesse, mas talvez por causa de tempo e porque a gente fica 6 anos na faculdade de medicina com uma educação puramente técnica, aprendendo técnicas semiológicas, técnicas de como atender um paciente, de como prescrever um medicamento, de como abordar uma urgência, e acaba que todos esses assuntos extra-medicina vão ficando de lado. E isso é muito grave, gera muito prejuízo. Um dos pilares aqui do Medbox é realmente de mentalidade financeira. A gente prega que o aluno de medicina, desde o começo, ele comece a aprender outras coisas não técnicas, além da medicina, para planejar a carreira na medicina, sabe? Então, é um tema extremamente relevante e eu queria que você contasse um pouco mais da sua atuação, de como você trabalha lá na Seguros Unimed e de como você tem visto essas coisas acontecerem no dia a dia. Sim. A Seguros Unimed, eu vou tentar explicar um pouco sobre quem é a Seguros Unimed para eu tentar entender o porquê a gente chegou a falar desse produto, desta condição de proteção. Então, a Seguros Unimed ela é uma seguradora do grupo Unimedes. Então, as Unimedes elas são cooperativas que são regionalizadas. Então, elas, assim como existe Unimed Belo Horizonte, Unimed Campinas, Unimed Curitiba, elas, em um determinado momento, elas sentiram a necessidade de criar uma seguradora para elas adquirirem produtos que elas, no início, contratavam de várias outras seguradoras que existiam. Até porque não existia uma seguradora chamada Seguros Unimed. E começou lá com um plano de previdência. A seguradora ela começou a vender seguros há 35 anos atrás, começando com um plano de previdência. Um ano depois veio o seguro de vida. E ela percebeu que ela precisava fornecer aos seus médicos cooperados e aos demais médicos que existem no Brasil possibilidade de ele se proteger o seu bem, proteger a sua situação financeira, e ela chegou em um momento e criou o produto de responsabilidade civil profissional, porque justamente como você já abordou, muitos médicos eles começaram a ser processados por seu atendimento. Eles são processados, às vezes, com fundamento, às vezes sem fundamento, mas por algo que possa ter acontecido na sua prática profissional. E aí você fala, Renato, mas como isso acontece? E de certa forma, o porquê ela estava tão preocupada? Porque nós somos uma seguradora criada de médicos para médicos. E quando a gente fala de médicos para médicos, a gente tentou criar um produto que fosse muito próximo à realidade de um médico no dia a dia. E quem melhor falar do que o médico precisa no dia a dia do que uma seguradora. Então, ela criou esta seguradora e este produto tentando fornecer a maior capacidade de proteção quando o desenvolvimento do médico no seu dia a dia. Eu, hoje, como coordenador da área de estratégias, eu tenho consultores que atendem o Brasil inteiro, eles estão próximos, e eu faço isto com muito prazer e há alguns anos, tentando fazer com que este mercado ele chegue a todos os lugares. Assim como você faz aqui hoje, chegar a mais pessoas, um pouco do entendimento de como ele pode se proteger, do que ele pode existir numa contratação de seguro. Então, eu dou palestras, eu faço treinamentos, eu converso com corretores para que eles possam ter uma possibilidade de ofertar ao seu médico que um dia já faz o seguro dele com o seguro de vida, o seguro de automóvel e outros seguros, mas ele também possa ofertar para esses médicos este tipo de seguro. Pense que os médicos, eles têm uma vida profissional muito longa. Então, eu tenho novos profissionais que entram a cada ano no mercado, mas eles continuam trabalhando por muitos anos.
E durante toda esta fase de vida que ele está trabalhando, será que ele pensou em qual é o risco que ele pode assumir? Qual é o risco que ele está assumindo no dia a dia? Será que vale a pena fazer seguro? E aí eu dou um exemplo que é bem prático. O exemplo é o seguinte: você no seu dia a dia, como médico, você tem um automóvel, você sai no dia de manhã, vai até o plantão, vai até o hospital, vai até a clínica e com o seu automóvel deixa ele no estacionamento, trabalha 12 horas, 10 horas, 8 horas, que é o tempo que tem lá, e depois volta para casa com o seu automóvel. E esse percurso que você fez é de 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 30 minutos de manhã, 30 minutos de tarde, mas durante esse período você protegeu o seu automóvel de qualquer eventualidade que pode acontecer. E durante 10 horas do seu dia, você pensou o quanto você está desprotegido de algo que você está utilizando no dia a dia? Então, você pensou que quantos pacientes você atendeu, quantos atendimentos foram feitos, quantas ocorrências e intercorrências possam acontecer que podem ser justificadas ou até mesmo o paciente achar que existe uma justificativa. Infelizmente, hoje os pacientes, eles têm acesso a todo tipo de informação. E por que eu falei infelizmente? Porque nem todas as informações elas são precisas. Hoje existe uma ferramenta que é muito utilizada que muitos chamam de Pai Google. Esse Pai Google, ele utiliza o seu dia a dia por diversas formas. Você utiliza ele para pesquisar, mas quantos, doutor, no dia a dia você já não recebeu um paciente que ele já sabia o que ele tinha, que ele já sabia o que ele tinha que ter tomado, ou às vezes ele já está tomando uma medicação primária de forma errada, por diversas vezes, mas quantas vezes ele sai de dentro do consultório ou de um atendimento, de um pronto atendimento, e ele questiona se aquilo que foi realizado com toda a técnica que o doutor explicou aqui para mim. Eu estudei 6 anos só técnica para fazer isso. Quanto ele questionou se sua técnica que você aprendeu está sendo aplicada de forma correta. Então, por diversas vezes, um paciente que está, às vezes, nos ouvindo aqui, tá? Ele olha se aquilo que foi receitado era o correto, se os sintomas que ele tinha era exatamente o que foi prescrito e definido pelo profissional. E neste momento já começa o questionamento dele. Será que está certo? Será que isto ocorre? Será que é desse jeito que eu estou tratando? Porque não é exatamente isso que eu imagino. Então, o paciente e a família do paciente, que numa situação mais grave, ele tem acesso a todas as informações. Ele tem acesso hoje a muitas informações. E não quer dizer que são informações precisas. Mas a partir deste momento, ele já questionou aquele profissional que ele procurou, que ele teve o atendimento, mas mesmo assim, ao futuro, ele pode lhe questionar com mais propriedades, que é juntar algum tipo de prova que para ele é suficiente e que, de certa forma, pode induzir a um processo, e este processo pode lhe possibilitar perder um lado financeiro, que é desde o processo de se defender, porque a partir do momento que você fala que eu tenho me defender, não quer dizer que você está errado. Quer dizer que você tem que provar que você estava certo. Exato. Então, precisa se defender. Eu preciso contratar um escritório de advocacia porque eu acabei de receber uma reclamação judicial. Eu acabei de receber uma reclamação junto ao conselho. Eu acabei de entrar no conselho de ética me perguntando se o procedimento que foi adotado, que o paciente, e muitas vezes ele está sendo também suportado por um escritório de advocacia, por pessoas que estão ou não estão fazendo certo ali, mas estão com um embasamento em provas que eles vão juntar para provar que aquilo que foi repassado estava errado, e de certa forma, a partir deste momento, o profissional ele tem que se defender, contratar perícia ou efetuar perícias, e eu falo que no final ele pode ser absolvido, mas ainda assim ele vai ter o seu custo por fazer tudo isso. Um escritório de advocacia, se eu permitir, mas
entende-se que um escritório de advocacia é diferente quando a gente está falando de um tipo de profissional. O médico, ele é olhado como uma classe especial. Então, quando a gente contrata, ou quando um advogado contrata, quando é contratado, ele tem uma tendência a uma ação que ele entraria para uma pessoa comum ser valor X, um valor de tabela, para um médico o valor é superior. Então, até o próprio honorário advocatício para um médico é maior. Inflaciona. É inflacionado. É isso mesmo. Cara, é impressionante, assim, como a gente tá exposto. Você falando, vieram várias situações na minha cabeça. Você disse, né? Você fica lá 12 horas no plantão, você vai de carro, volta de carro, o carro tem seguro. Mas, às vezes, você ficou 12 horas ali atendendo e sem pensar no risco que tá correndo. Muitas vezes, a gente atende 60 pacientes em 12 horas. Pô, você não sabe com quem que você tá lidando. Pode ser que um caso complique, porque casos complicam na medicina. É natural que se complique uma porcentagem dos casos. E se a pessoa quiser processar, sabe? E isso do Google é uma coisa cada vez mais prevalente nos consultórios. Ontem eu atendo ortopedia pediátrica. Um menino chegou de 12 anos com a mãe e ele já chegou assim, eu perguntei, o que você tem e tudo mais? Ele, doutor, é porque eu tô com uma dor no joelho e eu pesquisei já, e eu já sei que eu tenho Osgood-Schlatter. E o Osgood-Schlatter eu sei que é autolimitado, então eu sei que vai passar, mas agora eu tô com uma dor no calcanhar. Eu fiquei olhando para aquilo ali, eu falei, meu Deus. A R1, que já é médica, que tá no primeiro ano de ortopedia, olhou, ela tava do meu lado e falou assim, ele tem o quê? Ela não sabia. Ela não sabia, entendeu? Perfeito. Então, o menino de 12 anos estava muito bem informado sobre a patologia que ele tinha. Então, é muito perigoso a gente estar muito exposto. Outra situação na minha residência de ortopedia, um preceptor fez uma prótese, e aí é um detalhe técnico muito específico mesmo. O preceptor fez uma prótese no joelho de um paciente. E aí, esse preceptor, na prótese de joelho, ele não gosta de substituir o componente da patela, coisa específica. Sim. E ele tem os motivos dele para tal. Sim. Só que tem alguns chefes, alguns cirurgiões que gostam de substituir a patela. Sim. E a cirurgia chama prótese total de joelho. E aí, quem substitui a patela fala, não, mas se é prótese total de joelho, a patela faz parte do joelho, tem que substituir a patela. E aí fica essa eterna discussão entre cirurgiões. Só que o paciente entrou nessa discussão, ele não teve a patela substituída e achou ruim. Ele achou ruim porque ele leu na internet que tinha que fazer a patela. E aí ele queria processar o meu chefe porque o chefe não tinha feito a patela. Errado, ele não tá. E nem certo também. Tem argumento para os dois lados. Perfeito. Só que para o meu chefe provar que ele tá certo e que ele tem motivos para não fazer a patela, é uma dor de cabeça danada. Então, a gente realmente tá exposto o tempo todo. Outra situação, eu falei que fui lembrando, né? No meu primeiro ano de formado, eu atendia pronto atendimento de clínica. Tempos obscuros da minha vida, não tenho saudade. E eu nunca gostei de atender sala vermelha, que são urgências críticas, emergências. Porque eu não estava habilitado. Na verdade, habilitado eu estava, eu só não estava preparado para tal. E eu nunca quis pegar a sala vermelha porque eu não fazia residência ainda, eu fui fazer ortopedia e tudo mais. E eu pegava plantão de fichas verdes e amarelas. E tava tudo bem lá, eu dominando e tudo mais. Só que aconteceu algumas vezes do plantonista da sala vermelha se ausentar. Perfeito. Sei lá, foi no banheiro, foi almoçar e tudo mais, e chegou uma emergência. O que o pessoal da enfermagem, o pessoal da triagem faz? Agarra o primeiro médico que aparece. E quem era o primeiro médico? Eu. Que estava com uma ficha amarela. Doutor Vitor, sei que você está atendendo aí a ficha verde, mas chegou uma emergência aqui. Eu, suando frio, vou lá na sala vermelha, um paciente, uma idosa parada, em parada cardiorrespiratória. Quem é o médico? Eu sou o médico. Responsável. Eu sou o médico responsável e tive que assumir aquele caso de emergência. A paciente voltou, graças a Deus, mas poderia ter vindo a óbito ali. A família poderia
ter ficado super chateada com a situação e o problema pra cima de mim, entendeu? Sim. Eu que não tinha nada a ver com a situação. Sim. Então, tanto pós-formado quanto anos depois de formado, vão aparecer situações na nossa carreira que, cara, se a gente não tiver protegido mesmo, é uma dor de cabeça e um prejuízo financeiro absurdo, sabe? Perfeito, doutor. Assim, existem 3 premissas no processo que possam existir para ter algum tipo de reclamação, que é a imperícia, a imprudência e a negligência. São 3 fatores que existem no dia a dia de qualquer profissional, e aí existem as fases que são diferentes. Então, eu tenho profissionais que são mais novos, que acabaram de ter o seu CRM, que é um primeiro item para ter um seguro, tem um CRM, consigo fazer o seguro. A partir daí, você escolhe a especialidade que você deseja cobertura, e aí eu faço o seguro e ele pode proporcionar segurança para você. E a imperícia é muito presente nos profissionais que acabaram de se formar. Mas, Renato, você está falando que ele não foi perícia, a gente acabou de falar que ele estudou 6 anos, mas é que eu não estou falando que ele está imperito. Eu coloco como similar quando você conduz um automóvel, né? Quando você tira a sua carta de motorista, você está apto a dirigir qualquer automóvel com aquela classificação que você tem. Só que você não tem toda a perícia para fazer uma baliza. É a mesma situação. Só explicando isso, que eu entendi exatamente o que você está falando, para ficar mais ilustrativo para quem está ouvindo. Gente, é porque é real isso que ele está falando da imperícia. Uma pessoa pós-formada pegou o CRM, ela pode fazer o que ela quiser. Perfeito. Ela está habilitada para fazer o que ela quiser. Porém, imagina eu, pós-formado, peguei o CRM, eu vou abrir uma cabeça, eu vou operar uma cabeça? Perfeito. Eu posso, mas será que eu deveria? Será que eu estou preparado? Será que eu sou perito naquilo ali? E isso acontece muito. Muita gente pós-formado pegou o CRM, amanhã tá dando plantão de sala vermelha. Isso acontece muito. Perfeito. Muito R1 de cirurgia dá plantões no interior de cirurgia e assumem os casos cirúrgicos. Ele não está habilitado? Não, ele está habilitado, só não é perito para isso, não é isso? Perfeito, é isso mesmo, doutor. Então, quando fala de perícia, não quer dizer que ele não tenha perícia, porque ele aprendeu o que tem que ser realizado. Só que, por muitas vezes, a sua experiência na condução... Então, quando você colocou como exemplo o seu preditor, que fazia a utilização de não substituir a patela, ele tinha experiências passadas, provavelmente, que fizeram com que eu não vou substituir, porque o resultado que vai ser obtido com isso vai ser X. Só que ele teve a experiência por isso. Quantas vezes uma pessoa nova que precisaria fazer a mesma tipo de decisão vai ter esta experiência passada? Então, por isso que eu falei, ele tem a perícia, mas isto pode lhe proporcionar possíveis intercorrências não previstas que é feito por cada organismo de cada pessoa. Aí o doutor entende um pouco mais do que eu, ou muito mais do que eu, mas eu vou falar um pouco sobre reclamações. E quando a gente fala de imperícia, eu estou colocando que é a possibilidade da reclamação. É o médico que acabou de fazer um procedimento e esse procedimento gerou algum dano ao paciente que gerou uma reclamação. E isto acontece muito, por quê? Porque muitas vezes os médicos, eles também estão fazendo residência daquela matéria, ele tem sim a técnica sendo aplicada, ele tem uma pessoa que está observando ele ali, mas nem sempre esta observação é 100%. Ele tem as suas situações onde ele tem que tomar devidas decisões que ele nunca tinha tomado, como o doutor explicou. E aí a gente fala assim, são médicos que hoje atendem tanto em pronto atendimento, quanto em regiões que são afastadas, que ele é a única pessoa daquela cidade. E ele tem todo o conhecimento de tudo isso. Sim, o Conselho Federal de Medicina, ele fala, a partir do momento que você tem o CRM, você pode atuar em todos os tipos de especialidades. Só que para mim, como seguro, eu falo para você que você vai precisar sim de todas as coberturas que você deseja para que eu lhe proporcione segurança naquele tipo de seguro. Ah, Renato, então ele precisa sim se especializar? Não, eu não preciso de especialização. Eu só preciso que ele esteja apto para realizar aquele tipo de procedimento. Então, eu tenho conselhos de classe que são específicos que vão exigir para realizar algum tipo de procedimento que você tenha curso específico para isto.
ou uma especialização, ou um curso específico para você realizar aquele procedimento. E isso está dentro de cada classe, ele pode exigir ou não, ou dentro das circulares que também são divulgadas pelos órgãos, eles também responsabilizam ou não se o médico fez aquele procedimento de forma correta dentro da técnica que foi aplicada. Porque são muitas especializações. O doutor falou, hoje eu sou especialista em ortopedia com pediatria. É para isso que eu estou seguindo. E é isto que você faz com que a técnica seja mais apurada. E aí, de certa forma, quando a gente fala sobre possibilidades como imperícia, eu também tenho as partes onde tem a imprudência, é o fazer o algo a mais, é realizar algo que eu já utilizo com tanta prática, ou que imagino que aquela experiência ela me passou, e eu já tive com tantas vezes aquela mesma rotação, que eu não preciso utilizar um suporte, que eu não preciso utilizar algum tipo de ajuda, e aí eu faço um movimento um pouco mais brusco, e aquela lesão que era inicial, ela acabou sendo amplificada. E começa, então, a ser julgado pela imprudência. É o algo a mais. Eu fiz, apliquei a técnica, só que eu usei um pouco mais de força em colocar um braço no lugar, uma perna no lugar, e aí isso gera algum dano futuro, que aí é também relacionado a imprudência. Então, deixa eu ver se eu entendi, porque a gente estava conversando disso antes. Na minha situação, chegou um paciente com o ombro luxado, acontece todos os plantões de ortopedia. O paciente luxou o ombro, e aí o paciente é um pouco mais forte, eu tô lá fazendo a manobra para reduzir e tudo mais, aí você vai perdendo a paciência, vai ficando nervoso junto com o paciente nervoso. Às vezes eu faço uma força a mais, quebro o húmero do paciente. Perfeito, que não tinha lesão inicial. Que não tinha lesão inicial. Ele pode me processar por imprudência? Ele não pode. Ele provavelmente vai lhe processar por imprudência. Por quê? Olha isso. Aquela lesão ela vai acabar sendo contida, o doutor vai ter... Vai conter o possível, só que ele pode ter uma lesão futura, até mesmo permanente, que ser questionado por um outro profissional depois que todo este tempo de recuperação passou. Então, a gente fala que, às vezes, a lesão ela não aparece de imediato, mas ela vai aparecer em futuro, depois de 1, 2 anos do procedimento adotado, e ele pode, sim, gerar uma reclamação futura, mesmo de um procedimento que eu adotei há anos atrás. A especialidade que tem mais problemas de relações futuras é a obstetrícia. Você fala, nossa, Renato. Obstetrícia? Mas por quê? Ginecologia com obstetrícia é a especialidade com maior número de reclamações, tanto no Conselho Federal de Medicina quanto na Justiça. E aí você fala, mas por quê, Renato? Porque você tem o primeiro ponto, que é o apelo social. O apelo social. Você... em família, em sociedade, está esperando aquela... E você está curtindo aquela gravidez, aquela pessoa que está por vir. Quando algo acontece, como uma intercorrência não prevista, um óbito, uma fratura até mesmo de um membro, que pode acontecer... Acontece. E isto, quando eu comecei, eu vou contar uma história que é uma brincadeira que eu faço, que eu estava com a minha... gerente, que era uma médica, e eu estava próximo a ter o filho. Então, eu tenho um filhinho de 10 anos, estava próximo de ter um filho com a gerente, e aí eu perguntei para ela, nossa, mas por que ginecologia tem tanta reclamação? Aí ela falou, porque tem reclamação até por uma clavícula quebrada. Eu falei, como assim? um bracinho quebrado. Isso é normal, Renato. Eu falei, normal? Meu filho vai nascer e você acha que eu vou aceitar o meu filho nascer com o braço quebrado? E ela falou, porque isto impede vários problemas que possam acontecer, desde o óbito da mãe, do próprio bebê, e a problemas futuros de lesões que possam acontecer por não ter realizado aquele procedimento de imediato. Então, quebrar um osso de uma clavícula, um bracinho, é algo comum, Renato. E eu ficava assim, não pode ser, não pode ser, doutor. No meu filho, não. No meu filho, não. No meu filho, não. Então, é algo que a gente não imagina, mas o paciente também não imagina. A família do paciente também não imagina. Está dentro do previsto da matéria, mas também não imagina. Pode acontecer, sim, de ter erros. Erros, como a ginecologia também aparece muito, decisões de eu fazer o parto normal ou cesárea. Esta decisão é um dos principais fatores de reclamação hoje em dia no judiciário. Porque eu decidi
e aguardar pelo parto normal. Inclusive, falo para a mãe esperar, volta depois de algum tempo. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Eu vi que muitas pessoas que hoje estão com você aqui são mulheres e serão mães ou são mães. É. E quem nunca passou por esta condição de imaginar isto? E aí, você imaginar se você vai ter esse parto normal, e aí o parto normal já passou o tempo, é uma decisão em frações que vocês têm que tomar neste momento, e principalmente, imagine se você estivesse numa emergência, também pegaria numa situação ruim. Então, o pronto atendimento está lá para tudo, você tem lá o cirurgião responsável, ele está responsável por tudo, então ele pode pegar, sim, um parto de emergência ali. Pode mesmo. Eu não acompanhei todo esse parto, eu não sei o que aconteceu nesta gravidez. Não sou eu o responsável, se teve um acompanhamento, e ele tem que tomar frações de segundo decisões, e essa decisão ela pode existir, inclusive, por recomendações da própria administração do espaço, porque uma cesárea, você sabe que gera-se valores maiores, às vezes, para as instituições. Quando a gente fala em instituição pública, ainda é mais difícil ainda de você realizar uma cesárea, ela não é algo tão simples de ser liberado, e, de certa forma, esta decisão pode acabar com um final não feliz, que é um óbito, que é uma lesão, ou até mesmo, que é o que eu vou contar esse exemplo, eu tenho uma situação onde o procedimento foi adotado há 8 anos atrás e agora veio a reclamação. Mas como assim, Renato? 8 anos? Porque a criança, ela teve o parto, foi tudo bem, tudo tranquilo, uma decisão da médica, da ginecologista obstetrícia, se eu não realizar, acabou tendo parto normal. Aí agora a criança está em desenvolvimento, está na fase escolar e começa então a verificar que a criança ela tem uma dificuldade em seu desenvolvimento, ela não está acompanhando a turma. E a pediatra faz um papel muito bom, que é acompanhar tudo o que aconteceu com esta criança. E um dos pontos que a pediatra faz você pode me trazer as informações do parto dele? E no parto está algumas observações que tem no obituário, no prontuário, que o obituário é o que poderia ter acontecido. No prontuário está que a decisão em demorar para se fazer um parto normal ou a cesárea pode ter gerado sequelas de oxigenação para o bebê. Só que isso só foi apresentado quando ele estava em desenvolvimento escolar. E aí começou, então, o quê? Um processo contra aquela ginecologista obstetra que realizou um parto há 7 anos atrás. Há 8 anos atrás, ela começou a fazer o seguro. A sorte, em termos que ela tem um seguro que vai cobrir ela por todos esses anos, porque ela vem renovando todos os anos esse seguro. E ela tem possibilidade de se defender com custo pelo seguro. Então, o advogado que ela vai ter que contratar, a perícia que ela vai ter que contratar para mostrar que tudo que ela realizou estava certo, ou que até mesmo o que ela realizou estava dentro do que era esperado daquela instituição, porque muitas vezes pode ser que a instituição também não tinha condições de realizar aquela cesárea, porque também eu preciso de sala específica para realização. Então, tudo isso ele vai ter que mostrar. Só que um fato que é importante o quanto tempo hoje um médico guarda a documentação. O quanto tempo hoje, eu acho que você me entende mais do que ninguém, os médicos eles têm uma técnica muito ótima, aplicada e treinada. Vocês foram criados com esta experiência técnica, mas a experiência administrativa, como você bem ressaltou, é muito difícil. Hoje, as próprias instituições de ensino não passam o que poderiam passar, que é esta parte do administrativo. Quanto tempo você pode guardar documentação, ou que isto pode lhe proporcionar ao futuro. Esta condição de entendimento financeiro que possa existir faz com que você também tenha futuros mais certos, porque este é o incerto. E é esta médica processada, o processo já foi encerrado e ela foi condenada a indenizar esta criança. Só que é uma indenização de tanto dano material, porque aí começa então a descobrir que ele precisa de um tratamento e ele vai ter medicação, quanto dano moral.
Porque esta criança ela não vai se desenvolver e ela não estará apta a realizar o que as outras crianças na mesma idade vai realizar e ela não será capaz de acompanhar. Então, é um dano moral e um dano físico que será realizado ali e que, se ela não tivesse seguro, ela estaria descoberta, seria o seu o seu caixa financeiro, que é tudo que você hoje passa para eles, que é para eles guardar dinheiro, mas esse dinheiro vai estar, no final, em uma possibilidade, coberto, ele vai estar protegido, e é isto que o seguro faz, é proteger esse investimento que ele fez desde o início, desde quando ele saiu da faculdade, até o seu futuro mais longínquo, né? Noção de quanto que foi o prejuízo dessa moça aí? O valor inicial, e aí é algo que cabe ou não recurso ainda inicial, está previsto um valor de R$242 mil, é o valor que foi a indenização. Você fala, Renato, mas 242? Sim, porque eu tenho o custo de defesa, que acaba agravando um pouco mais. Mas se eu tirar o custo de defesa, é R$200 mil que ela vai ter que tirar do bolso dela. E aí, se ela tivesse um capital ou se ela tivesse algo como um bem físico, ela vai ter que vender para fazer esse tipo de retorno. Né? Gente, às vezes ouvindo ele falar assim, você pensa, é muito raro isso aí acontecer. Eu já falei outras vezes aqui, a minha residência de ortopedia pediátrica é num centro muito voltado para doenças neuromusculares da criança. E pelo menos uma vez por dia, no mínimo, a gente faz um primo diagnóstico, ou seja, o primeiro diagnóstico de paralisia cerebral na criança. Perfeito. E paralisia cerebral é qualquer dano que acontece no cérebro, falando mais tecnicamente para quem está ouvindo a gente, é qualquer dano que acontece no cérebro da criança até os 2 anos de idade, e que causam danos neuromusculares progressivos. Musculares e articulares progressivos. Só que a grande maioria desses danos acontecem durante o parto. E o que acontece? Aí a família percebe, o menino, igual você falou, o menino lá com 3, 4 anos de idade começa a andar na ponta dos pés. Perfeito. Começou a andar na ponta dos pés e o pai acha estranho. Nossa, por que o meu menino está andando na ponta dos pés? Por que ele está andando meio com o joelho dobradinho? Por que ele está gago? Por que ele está com dificuldade de falar, de socializar? Alguma pequena queixa os pais percebem e levam lá na gente, no ortopedista pediatra, pra gente ver. Quando a gente vai ver, começa a investigar junto com o neurologista, existe um dano no cérebro. E aí a gente faz a ressonância, vê e tudo mais, a gente dá o diagnóstico de paralisia cerebral. E aí quando a gente fala com os pais, que meu filho tem paralisia cerebral. Gente, é muito, mas muito comum mesmo, sabe? E a grande maioria é em evento intraparto. Isso significa que é culpa do obstetra? Não. Menos de 10% é por algum erro técnico do obstetra. Mas o parto são várias coisas ali acontecendo ao mesmo tempo, são várias variáveis. E, infelizmente, o obstetra fica exposto. E não é pouco comum, é muito comum mesmo. Perfeito, doutor. E uma coisa importante que é isso mesmo, nós não estamos falando aqui que são os que mais erram, são os que mais recebem reclamação. Exato. São fatos diferentes. A reclamação, ela existe independente se o erro existiu ou não. A reclamação, ela existe porque, como você falou, tem muitas crianças que podem gerar e ter lesões, ou como eu falei, dos exemplos de um osso fraturado, que é uma expectativa que nunca isso iria existir. E aí o fato aconteceu, a intercorrência existiu e aí, de certa forma, ela tem que ser suportada pela família como um erro. E nem sempre um erro, é algo que acontece. É algo previsto, inclusive na matéria que você estudou por diversos anos, são as possibilidades. Eu dou o exemplo da minha... aí são os exemplos que eu utilizo. Eu falo que quando eu começo a utilizar meus exemplos, eu já tive cirurgia, eu já tive um traumatismo craniano, aí do traumatismo craniano eu descobri um tumor cerebral, do tumor cerebral eu acabei retirando este tumor e perdi a audição do lado direito, perdi o labirinto. Então, eu falo... Por que você falou tudo isso, Renato? Porque quando realizou e quando realiza um tipo de procedimento, o médico ele me fala antes mesmo da cirurgia, quais são as minhas possibilidades. A possibilidade de eu perder a audição, então o médico foi claro. A sua possibilidade de perder a audição do lado direito é 100%. O labirinto, 80%, Renato. Você pode perder movimentos da face e também
por fim, se algo acontecer mais grave, eu posso também lhe proporcionar algo que você não espera, que é o óbito. Existe essa possibilidade, eu não posso. Então, existe um termo que vocês utilizam que é muito importante para todos vocês, é o termo de consentimento informado. Este é um dos documentos que começam a fazer com que o paciente tenha ciência dos riscos que possam realizar numa cirurgia ou num tratamento. E o tratamento, e quando ele me colocou isso, eu falava, meu Deus, será que eu tenho que passar por tudo isso? Só que eu imaginei, eu tive um traumatismo craniano, e do traumatismo craniano eu descobri que eu tinha tumor por causa de uma ressonância com contraste, que não era para ter realizado porque o médico só colocou fazer ressonância. E aí eu fui no laboratório e ele falou, quer colocar contraste? Eu falei, pode colocar. Coloca aí. O que passa na cabeça desse técnico que pergunta se o paciente quer ou não quer o contraste? Só que o contraste veio e me salvou, porque aí apareceu. Então, eu tive um traumatismo nos ossos de trás, eu tive uma lesão na parte frontal do cérebro, e o meu tumor estava próximo ao condutor auditivo direito, então por isso que eu acabo pegando o nervo auditivo, né, direito, e aí, de certa forma, ele me salva. Então, eu falei, eu já cheguei até aqui, tá tudo bem, vai dar certo. E deu certo, graças a Deus, a lesão foi curada, eu não tenho mais problema, faço acompanhamento como ressonância, mas eu lembro muito bem que o médico falou, Renato, a sua cirurgia será de mais ou menos 8 horas. Eu lembro que eu falei para ele, doutor, você não treinou ontem não, né? Você tá bem tranquilo. Você tá bem, né? Você tá bem tranquilo, porque eu imagino que são 8 horas, você não vai ficar sentado nessas 8 horas, você vai ficar ali, para mim, lógico, com a sua equipe, né, revezando em si, mas são 8 horas que você vai ficar de pé ali. Me chama, por favor, o anestesista, porque também é uma outra especialidade que tem bastante problema, tá? Bastante reclamação, anestesista. Fala para ele... segurar a barra lá, não fala para ele sair da sala não, fica lá 100% do tempo na sala, porque eu quero estar de volta, quero estar dando risada depois, não quero dar risada torta não, né, porque ele falou que eu podia perder o momento das faces, não quero não, e aí eu falo isso, tô brincando, porque claro. É algo que muitos pacientes passam, muitos médicos passam, realizar cirurgias às vezes de 8 horas e você ter a precisão até do seu próprio corpo durante 8 horas, não ter cansaço. Vocês são seres humanos comuns. Vocês também têm as limitações. E este ser humano comum, de certa forma, também tem uma limitação física. Trabalhar 12 horas, atendendo 60 pacientes num dia, que é o exemplo que o doutor colocou, é algo muito possível de ter uma possível reclamação que você nem imaginava, mas eu atendi bem, eu fiz todos os atendimentos. Então, eu dou alguns exemplos que isto acontece, né, no nosso dia a dia. Eu falei que tinha a imperícia, tinha a imprudência, e tem também o processo de negligência. O cansaço gera-se processos onde a gente tem a negligência. Hoje, na maioria das instituições, você etiqueta o paciente, coloca a pulseirinha e tudo mais. Mas em muitas instituições isso não existe, isso não é um protocolo que é adotado. E aí eu falo que a minha avó morreu por negligência. Por que a minha avó morreu por negligência? Ela foi fazer uma cirurgia do fêmur, do lado direito que ela tinha quebrado, e na hora de realizar o procedimento, começou a realizar o procedimento na outra perna. Decorrente disso, eu já começa o erro por aí, né? Decorrente disso, ela acaba tendo uma infecção hospitalar, ela já era uma senhora idosa e depois vem o óbito. Então, por isso que eu falei que teve uma negligência. Se a minha avó nem tivesse tido esse procedimento, que eu não sei se ela ia pegar a infecção pelo lado direito ou não, mas em si foi porque ela teve que voltar, não consertou a perna direita, o esquerdo ficou exposto e aí a partir daí a bactéria provavelmente deve ter entrado, porque... eu não vou explicar de técnica, mas é neste momento que a gente fala que a bactéria está disponível. Ela entrou dentro do corpo ali da minha avó e ela acaba morrendo por uma infecção hospitalar, que de certa forma dentro de dos hospitais onde tem o maior número de bactérias pesadas, né? Que são as bactérias que podem gerar lesões que hoje os antibióticos
praticamente não fazem mais efeitos em algumas delas, e aí ela acaba... Então, a negligência é algo presente. E por que isso aconteceu? Porque era um médico que estava lá atendendo por diversas horas dentro do hospital. Foi uma negligência, não só do médico, mas sim de toda a equipe que estava lá, né? Porque não confirmou as informações da ficha da paciente. Então, é algo presente, algo que está previsto, é algo que acontece. Se não acontecesse, eu realmente não precisava nem vender seguro para isso, porque se não existissem esses pontos, não tinha o porquê, né? E seguro hoje, o seguro de responsabilidade civil é um dos seguros que mais crescem de contratação no Brasil. É uma dos produtos que tem maior número de crescimento. Por quê? Porque o número de reclamações que existem hoje contra o médico só vem aumentando, como você já citou. Eu falo que o último dado que eu tenho, que é dos últimos 12 meses, o número de condenações contra médico aumentou mais de 200%. Nossa. Mas por quê? Porque são vários fatores. Um dos fatores que acontece, nós estamos no período pós-pandemia, num período onde as pessoas elas tiveram um atendimento interrompido, precário, durante um período que agora, de certa forma, elas voltam a fazer exames. A situação financeira das pessoas também não está tão boa, elas deixam de fazer o tratamento de forma correta. E aí as reclamações elas são conjuntas, né? Eu não estou falando que tudo isto é erro por parte do médico, mas é que o número de procedimentos aumentou muito ultimamente. Um outro processo que acontece, eu estou colocando aqui para a gente bater esse papo, mas um outro processo que acontece muito hoje em dia é que os próprios profissionais hoje eles estão partindo para a área estética. E a área estética, ela é uma área que possibilita um retorno financeiro muito alto para o profissional, mas também gera-se uma expectativa por parte daquele que está recebendo isto muito grande. Você fala, mas Renato, cobre expectativa? Não, expectativa não é uma cobertura que existe. Eu não tenho cobertura de expectativa, porque expectativa não é algo que eu estou prevendo. Não tem como você garantir algo que é algo que eu possibilito. Eu sou o meio a fazer, né? Mas eu não sou o fim. Algo que eu estou prevendo é que algo saia da forma que a gente fez. Mas como hoje o estético é muito alto em todos os tipos de profissionais e todas as especialidades, então uma outra especialidade que hoje tem muita reclamação que não existia no passado é a oftalmologia e otorrinolaringologista. Por quê? Porque eles estão partindo muito para a área estética. E então, cada um em sua região, mas esta área ela está sendo utilizada com muita função estética. E isto faz com que você tenha um maior número de reclamações para essas especialidades que tem, assim como dermatologia, cirurgia plástica e outras especialidades que existem, que têm a condição de realizar muitos procedimentos estéticos. Então, é uma reclamação muito comum também dentro das seguradoras. Eu quero falar mais sobre estética, mas vamos retomar só alguns pontos aqui para a gente organizar muita informação importante. Vamos lá. Primeiro, a gente está exposto o tempo todo. Sim. O médico está exposto o tempo inteiro. Se eu vou parar para... Se você já formou ou no primeiro ano de formado, quantos pacientes você atendeu? Quantas intervenções você fez? Quantas complicações podem ter acontecido? Então, a gente está exposto o tempo todo. Segunda coisa... A gente não... Às vezes, você começou a ouvir esse episódio pensando assim, eu vou ouvir, mas assim, eu nunca vou ter esse tipo de problema porque eu não sou nenhum charlatão, eu faço as coisas corretas. O seguro de responsabilidade civil e a proteção, ela não é para o médico ruim. Ela é para qualquer médico, o bom e o ruim, porque o bom, mesmo o bom, fazendo as coisas certas, vai chegar um dia, primeiro, que ele pode errar, Sim. Ele é humano. Sim. E ele também pode chegar em um momento que ele precisa justificar até a coisa certa que ele fez porque o paciente achou que era errado. Sim. Terceira conclusão. O número de condenações e o número de processos tem aumentado cada vez mais. Eu acho que são vários os motivos para isso também. Primeiro, a população está ficando mais esperta. A população tem chat GPT hoje, a população tem Google. A população entende as coisas. Então, erros médicos estão ficando mais claros e a população está ficando mais questionadora também. São duas coisas. Quarta conclusão, as especialidades mais afetadas, então ginecologia, você disse, Sim. que é muito prevalente, cirurgia plástica, otorrino, oftalmo. E aí a gente chegou nessa parte da estética. Eu queria dar um destaque na estética, porque assim, tem ocorrido um fenômeno na medicina também, é de que todas as especialidades estão fazendo estética. Então, a pessoa às vezes se forma como médico generalista e começa a fazer estética.
e ela concorre com o cirurgião plástico, por exemplo. Sim. Então, primeiro eu queria que você falasse sobre o que de fato acontece com a estética, se o paciente reclama que não gostou do resultado e se eles costumam ganhar ou não esses processos. E outra, o médico generalista que não fez nenhuma especialização na área estética, que faz um mesmo procedimento do que o cirurgião plástico, a condenação dele pode ser agravada por não ter a formação naquilo, ou ele vai ser condenado como se fosse cirurgião plástico também? Acho que deu para entender. Deu. Na verdade, as seguradoras e as seguros Unimed, ela vai olhar um ponto importante, que é, primeiro, as resoluções que existem para você realizar um procedimento. Dentro do procedimento foi realizado, se aquela técnica que foi utilizada, ela tinha ou necessitava de algum tipo de curso especializado para isso. Então, para realizar aquele tipo de procedimento, se o Conselho Federal de Medicina informar que aquele profissional ele tem que ter tantas horas para realizar aquele procedimento, ou se uma entidade de classe como o dermatologia falar para você realizar este tipo de procedimento, você precisa do curso, ou você precisa estar apto através de treinamento ou de uma especialização para isso, a partir do momento que ele tem esta cobertura. Com relação a reclamações, o cirurgião plástico ele pode realizar praticamente todas as cirurgias estéticas, porque ele está apto a realizar, já que ele teve a especialização para isso. Outros profissionais também possuem especialização para a sua área de atuação, por isso que eu preciso da cobertura da área de atuação que ele necessita. Então, como eu falei, o oftalmologista ele tem uma região. Renato, mas então quer dizer que o oftalmologista ele precisa fazer e vai ter cobertura só para essa região. E estéticas também, tudo bem, mas se ele fizer uma lipo, não está coberto, porque não está dentro da sua área de atuação. A lipo, ele precisaria sim aí de uma cobertura de cirurgião plástico. E aí, cirurgião plástico é uma das únicas especialidades que eu preciso, como eu falei, né, do título de especialização para que eu consiga fazer o seguro. Eu faço o seguro de cirurgião plástico, mas eu preciso do título de especialização. Dos demais eu não preciso, eu não exijo título de especialização. Mas, Renato, então a pergunta que eu te falei, se ele não estava apto, mas ele realizou, as indenizações, elas são maiores ou são menores? Não, elas são em cima do dano que foi gerado. E ela vai acontecer igual a qualquer tipo de profissional. Ele pode ter a especialização ou não, e ele terá a indenização igual e ele será condenado igual. Então, o judiciário hoje ele não vê uma diferença. O que ele vê é, você estava apto para realizar aquele tipo de procedimento? Estava. E o outro processo é, você fez todas as etapas para que aquele procedimento não gerasse uma imprudência? Então, o fato gerou, o dano gerou, mas você não pode ser culpado por tudo que aconteceu, porque você tentou minimizar em todo possível aquele processo. Então, existe a possibilidade de ter o dano, mas ele não vai ser tão agravante. Mas no final, se você gerou a lesão para o paciente ou para a família do paciente, porque se for um óbito, quem vai estar processando é a família do paciente, você vai ser condenado, você terá o valor a indenizar, e é independente se você tem o valor ou não, seu nome está ali dentro de algo que pode ser possível. Se você tiver o seguro, de certa forma, isso minimiza, né, o seu processo, porque ninguém quer ter nenhum tipo de processo. Os médicos, eles não querem, não é o seguro que vai fazer uma diferença para ele, porque, por exemplo, eu como seguro, eu posso fazer algo diferente, que é só, eu falei de defesa, eu falei de decisão judicial e indenização, mas existe um outro fator que acontece muito, que são acordos. Acordos judiciais e acordos extrajudiciais. Então, o médico sabe que errou, o médico sabe que o dano foi gerado e ele já propõe para o próprio paciente um acordo. Eu sei que eu gerei esta lesão e eu vou fazer um acordo com você para que não haja processo. Faço um extrajudicial, então, protocolo isso em cartório, a gente realiza e eu lhe indenizo. Aí a seguradora vai dar a anuência, vai falar sim, eu
eu acordo com você em relação a isto, o valor da indenização para este acordo é de tanto, e você já pode propor este acordo. Por quê? Quando a gente fala, sabe, que o judiciário, ele é um judiciário que não é tão fácil. No Brasil, o nosso judiciário, o tempo para se tomar uma possível ação e para ela ser concluída, ela é muito extensa. Então, em média, são mais de 500 dias, são 550 dias para você ter a decisão. E para ele ser encerrado, são mais de 600 dias para ele ser encerrado. Então, aquilo fica muito moroso. O próprio médico, ele não se sente confortável com toda aquela situação. Então, muitas vezes, ele propõe um acordo para que algo não aconteça. Então, o seguro ele tem esta possibilidade de propor o acordo, isso é encerrado, encerra aquele processo, ele acaba não gerando nenhum tipo de ação contra ele, mas ele tem a possibilidade de não também pagar no futuro. Por quê? Um processo que vai para o judiciário, ele pode ter ação judicial, ele tem custas judiciais, ele tem perícia, ele vai ter até lá no final, e se isso acontecer, todas as correções que possam acontecer do judiciário. Então, o valor que era inicial, ele pode ser muito maior depois de todo esse tempo. Eu tenho processos que duram 10 anos, entre recurso, entre primeira instância, segunda instância. Eu tenho casos hoje de processos médicos que já foram para o Superior Tribunal Federal. Então, são ações que demoram muitos anos para ser realizadas. Enquanto isso, você vai pagar honorários advocatícios, enquanto isso, você paga a perícia, tenta fazer provas. Além da própria dificuldade mental de você ter isso, dessa dor de cabeça, que vai lhe assombrar por tanto tempo, você também tem o tempo de desgaste que você vai perder, vai também ter a indenização ao futuro, que de certa forma fica incerta. Porque quando a gente fala de ações que podem acontecer em primeira, em segunda instância, então, com o juiz, depois ele vai para o desembargador, ele pode ter diferenças de valores a indenizar. O juiz ele pode determinar um valor e aí o paciente recorre e, em segunda instância, o desembargador acaba aumentando o valor que inicialmente estava sendo decidido. Então, são dificuldades que possam acontecer e que a gente nem imagina. E que você fala, nossa, Renato, mas tudo isso tem? É isso mesmo. É uma dificuldade no nosso dia a dia que, de certa forma, os médicos não têm essa ciência, né? Cara, você está falando de acordo aí, eu lembrei de um caso. Um amigo meu super competente, otorrino, e ele faz só estética de otorrino, só faz rinoplastia. E ele me contou, ele não tinha seguro de responsabilidade civil. E ele me contou que foi fazer uma cirurgia. E na hora que a gente vai preparar a paciente, a gente coloca o paciente deitado, isso em qualquer cirurgia. E a gente prepara, coloca os campos, a gente faz a antisepsia com uma solução alcoólica. E ele me disse que ele sempre coloca um esparadrapo para tampar o olho da pessoa. Sim. E aí, parece que esse esparadrapo soltou. E aí, na hora que ele foi pintar com o alcoólico, foi alcoólico no olho da paciente. Ele não viu, porque achou que estava tampado, como sempre estava tampado. E foi fazer a cirurgia. A cirurgia demorou 4, 5 horas e a solução alcoólica dentro do olho da moça. A moça de 20 e poucos anos. Resumo da ópera, ela ficou cega do olho. De um dos olhos. De um dos olhos. E aí, obviamente, processou. Só que ele propôs um acordo, só que do bolso dele. Sim. Ele não tinha seguro, ele foi algo em torno de R$200 mil. E só que não acabava por aí. Ela, além disso, ela exigiu que ele pagasse todo o tratamento, porque ela ficou um tempo, anos, tentando recuperar a visão. E aí... E ela teve custo por isso. Teve muito custo. E ele falava, velho, toda hora ela me manda uma mensagem. Falou assim, acabei de sair da consulta do oftalmologista, R$950 particular, me manda. Tinha que mandar o Pix. Agora tem que fazer um procedimento, ele me cobrou 5 mil e tantos reais, me manda. Ele mandava. Ele meio que virou refém da mulher e sabe-se lá quando que vai acabar isso, entendeu? Então, assim, gente, é muito risco e essa área da estética é pior ainda. Eu quero saber um pouco mais sobre as nuances do seguro, mas antes disso, eu quero só falar da 4Doctor, porque a gente está falando de planejamento de carreira, de proteção.
Planejamento contábil, a gente sabe que também é uma proteção financeira, porque você acaba economizando muito dinheiro com isso. E eu tenho que falar de novo da ForDoctor, que também eles são um dos nossos apoiadores aqui, estão com a gente desde o primeiro dia. Então, eu sou muito grato à ForDoctor. E lembrando que quem tiver interesse em abrir conta, formou, começou a dar plantão, começou a trabalhar, residência, quem for abrir conta na ForDoctor tem condição especial, tem desconto especial, ou quem quiser migrar de contabilidade também tem condição especial na ForDoctor, se falar que é ouvinte do Medbox Cash. Tá bom? ForDoctor, a maior contabilidade médica do Brasil. Vamos lá. Então, eu quero saber sobre o seguro. Decidi que eu quero contratar um seguro. E aí, como é que eu faço? Eu pago uma mensalidade, eu pago um valor e mais ou menos por volta de quanto gira esse valor e quanto que ele cobre. O seguro é o mesmo seguro para a mesma especialidade ou eu posso escolher coberturas diferentes? Como é que funciona isso? Perfeito. A partir do momento que tomou a decisão mais correta é fazer o seguro, você vai primeiro decidir aonde e quais são as especialidades que você deseja a cobertura. Eu desejo cobertura para esta e essa especialidade. Por exemplo, um médico que está fazendo pronto atendimento, ele vai ter que colocar medicina de emergência em qualquer situação, porque ele é algo que vai estar presente no dia a dia. Se ele não fizer atendimento clínico, ele vai estar sendo acionado por qualquer situação, como o doutor colocou de exemplos aqui, né, Vitor? Você já colocou alguns exemplos aqui. E depois ele vai colocar quais as especialidades que ele deseja cobertura, porque ele também atende consultas com aquela especialidade. Então, eu quero fazer atendimento para ortopedia, pediatria e clínica geral. Escolheu as 3 especialidades, ele pode escolher quantas especialidades ele desejar, mas ele escolheu quantas as especialidades, ele vai ter a cobertura para essas especialidades. O segundo passo é decidir qual é a importância assegurada para ser contratada. Esta importância assegurada ela é um capital. Então, você tem à disposição 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400, até 2 milhões de reais você consegue fazer a contratação da importância assegurada. Contratei lá 200 mil reais. Estes 200 mil reais ele vai ser utilizado para todo e qualquer reclamação que possa existir, desde os honorários advocatícios, que nós chamamos aí de custos de defesa, até a possível indenização ou acordo, se isso existir antes. Então, é um capital único. Eu contratei um advogado, o advogado me cobrou 30 mil reais para fazer a defesa. Desses 200 mil reais, eu vou deduzir. Então, eu tenho 170 mil reais ainda. Tive que fazer perícia para me defender. O perito me cobrou 10 mil reais. Mais 10 mil reais. Eu tive custas judiciais, mais 5 mil reais. Tudo isso saiu desse capital. Então, eu tenho aqui praticamente aí ainda 150 mil reais para que, se o juiz condenar, esta possível indenização existirá e será utilizado deste único capital. Se acontecer o acordo, também é neste mesmo valor. Renato, mas por que então sempre não se faz acordo? Porque nem todas as situações são previstas acordo. E muitas vezes o acordo ele não é a melhor da situação. Porque muitas vezes o paciente fala, eu quero 100 mil reais. E quando eu vejo como seguradora que eu faço este apoio ao segurado, em jurisprudência, com atos que já aconteceram e reclamações que já aconteceram desta mesma forma, o valor máximo que você vai ter de indenização com uma situação como essa é 10 mil reais, é 20 mil reais. Você está utilizando o seu capital sem a necessidade. Então, o máximo que você faz por um acordo aqui é de 10 mil reais. Porque se algo acontecer e o juiz lhe condenar, vai ser 10 mil reais, porque ele vai utilizar essas jurisprudências que já foi utilizada no judiciário. Então, isso facilita, né? Este apoio que a seguradora dá com o escritório de advocacia, que o próprio segurado nomeou. Então, esta relação do advogado, ele faz com que você tenha uma proximidade, porque eu estou falando de uma pessoa que você confiou a lhe proteger. E eu apoio este advogado na necessidade dele em gerar uma boa defesa. E aí, em cima disso, você consegue ter êxito no processo de ser absolvido. Nem sempre isso acontece, porque às vezes realmente a falha existiu, mas aí é minimizar o processo da
indenização futura. Porque eu estou falando de um capital que é um capital anual. Então, ele é um seguro de vigência anual. Todos os anos eu preciso fazer a renovação dele. Então, se eu necessitar no próximo ano e aí sim continuar, eu vou renovando ele. E o prêmio é correspondente ao risco que foi obtido. Renato, então, você falou que os que têm mais processo são ginecologia, cirurgião plástico. Consequentemente, eles têm o prêmio maior. O risco faz com que o prêmio do seguro, que é o que a gente vai pagar de valor, porque prêmio é muito segurez, né? Que a gente fala. Técnico demais. Você fala prêmio, é aquele negócio. Como é o prêmio, você tem que pagar, né? Prêmio parece uma coisa boa, né? Esta parte não é. O prêmio é o correspondente ao valor, ele faz em cima do risco. Se eu estou falando que esses profissionais são os que mais vão meter processo, é onde eu vou pagar mais sinistro. Sinistro é quando acontece, né? Então, a indenização. Então, eu vou acabar gerando maior taxa para ele e aí, de certa forma, ele pode ser parcelado, ele pode ter este prêmio dividido em várias parcelas, mas ele ainda assim, ele vai corresponder ao risco que foi obtido. Então, Renato, se eu colocar várias especialidades ali que eu quero e desejo, você vai me cobrar por cada uma delas? Não, eu vou cobrar pelo maior risco. Ah, entendi. Então, aquele que me obter o maior risco, por exemplo, ortopedista também é uma das especialidades de maior risco. Por quê? Porque tem muita reclamação de ortopedista, muita reclamação de lesões que ocorrem e que o paciente não se sente confortável com o que foi realizado pós aquele procedimento que foi adotado. Então, a ortopedia, ele está classificado em todos os tribunais. Se você olhar números de tribunais, então, quem são os mais processados? Ginecologia, depende dos tribunais, já é ortopedia, depois clínica médica. Clínica médica porque muitos... é o maior número de atendimento, sim. Então você tem muitas reclamações. E eles também, clínica médica também, eu não falo que é emergência, né? Porque quando você está atendendo na emergência, o clínica médica é o primeiro tipo de atendimento, mas é uma especialização, né? É uma especialidade, medicina de emergência, clínica médica. E aí depois vem outra. Aí depende de estado para estado, cada estado... Então... O estado, alguns estados, eles têm diferença. Por exemplo, o ortopedista no estado da Bahia já não é tão processado. Só que aqui em Minas, em São Paulo, nos estados do Sul e Rio de Janeiro, ele está entre segundo ou terceiro. Que beleza. Então, ele tem um número grande de reclamações e um número grande de condenações. Existem especialidades que a gente tem reclamação, mas não tem condenação. Mas... ortopedia é algo com muita facilidade de ter reclamação com condenação. Por quê? Lembre-se que quem vai decidir por tudo isso será uma terceira pessoa. Porque uma é a pessoa que está acusando. Então, a família, ou até mesmo o paciente. O outro é o réu, que é o médico que está se defendendo. Então, os dois estão gerando provas um para acusar e o outro para defender. Eu vou gerar perícias dos dois lados para provar que os erros ou não existiram. No final, uma pessoa central, que é o juiz, que vai decidir. E o juiz, ele não tem a técnica. O juiz, ele não tem a técnica apurada, porque ele não estudou medicina. E aí, ele geralmente vai procurar um outro profissional, que é um auditor, que é um perito judicial, que é um outro médico, para decidir ali junto com ele, para saber se realmente o que está sendo apresentado para os dois é algo que estava previsto ou não, ou que houve um erro. E aí o juiz decidiu, e no final a indenização ela pode ser muito grande, pequena, porque ela pode ter dano moral junto, pode ter só o dano físico. No caso do seu colega que o doutor citou, ele teve o dano físico. Ele fez um acordo que não era para ter feito ali, tá? Eu digo, não faça esse tipo de situação. Procure sempre um profissional, procure sempre um escritório de advocacia. Faça o seguro, porque você já está assumindo o erro ali. Você já assumiu o erro. Tudo bem que o erro existiu, mas você já está assumindo. E você está fazendo pagamentos que você está utilizando
de algo que você não vai conseguir mensurar, inclusive, que você pagou tudo isso. E é isso aí, ela vai acabar utilizando por diversos e diversos anos este próprio recurso como dano físico. E aí, então, o acordo você faz justamente para encerrar este processo. Eu vou lhe pagar tanto que vai lhe cobrir tanto os danos físicos quanto os danos morais. E pronto, extinguiu qualquer tipo de reclamação futura, porque você já fez a indenização. Ele é protocolado. Como por isso que eu falei, é extrajudicial, que é em um cartório ou no judiciário mesmo, então judicial, e aí encerra-se aquele processo, não tem mais nada a ser reclamado por este fato. Então não se assume nenhum tipo de dano, até porque você pode estar gerando algo que pode ser que não seja seu, que pode ser que fato que aconteceu, ele era presente, mas não tinha condições de você suturar ou de você conseguir suprir. Dentro do seguro existe uma cobertura que chama Bom Samaritano. A cobertura de Bom Samaritano é o que é bem bíblico, tá? Bom Samaritano é aquele que ajuda o próximo, aquele que é um bom samaritano. Você vem aqui e ajuda independente do que acontece. E o próprio conselho, ele informa o seguinte: a partir do momento que você tem uma pessoa com enfermidade, você tem que atender e ajudar aquela pessoa em uma eventual necessidade. E aí eu conto... Senão é negligência, né? Senão é negligência. Aí eu conto um fato que é bem interessante, assim, você fala assim, Renato, mas como assim este médico foi processado? Era uma viagem de avião, São Paulo, Recife, eu não lembro exatamente se era Rio, Recife, mas o voo estava indo... Então era um voo longo, de mais de 2 horas de voo, e o piloto chama, tem algum médico presente? Tem algum médico presente? Por favor, compareça a primeiras filas aqui. E quando você faz o check-in, você coloca lá a sua especialidade, você coloca. Então, a partir deste momento, você já tem lá a sua especialidade, no caso, a sua profissão, né? Então, você já colocou lá que você é médico, você já informou qual que é a sua informação. Então, já começa aí. Se você fala que você não levanta a mãozinha que tá lá, já é uma negligência. Já é código de ética, você já pode ser acionado, inclusive, no próprio conselho. E aí ele vai até a primeira, então sai um senhor lá da parte de trás do avião, ou do meio do avião, vai lá para frente tentar ajudar, ou ver o que acontece. É uma senhora que está passando mal, o avião não está nas melhores condições, é uma turbulência, é um avião de relativamente mais velho, mas então ele faz uma turbulência grande ali. E a decisão do médico tá tendo uma parada cardiorrespiratória, eu vou manter aquela paciente durante o período do voo. O voo tem prioridade de descida, então o médico começa já a falar com o piloto fala com a torre de controle, a torre de controle autoriza a descer antes de qualquer outro tipo de voo, e ele faz a massagem cardíaca, ele faz os procedimentos. Essa senhora, ela sobrevive. Mas este procedimento fratura costela, que é normal de acontecer. Eu sei porque normal, né? É normal. Só que a paciente depois processa o médico, que era um oftalmologista. Ele foi um bom samaritano, foi lá ajudar ela e isto gerou um dano a ela. Eu não estou falando que ela ganhou, mas ele teve todo o processo contra ele. Acabou de ser encerrado este processo e ele foi absolvido. Só que ele teve custo de defesa, ele teve que falar, gastar o tempo que ele tinha lá, ele teve perícia, tudo isso ele teve... O gasto dele inicialmente, se ele não tinha seguro, seria só de R$40 mil. Fala, mas R$40 mil eu fui um bom samaritano. R$40 mil. Então... Entende-se que, existem intenções, existem pessoas, existem boas pessoas. Eu não estou falando se essa senhora foi bem ou não foi bem atendida, mas ela sobreviveu. E ainda assim ela processou aquele profissional que tentou ajudar ela. É um procedimento comum. Eu acho que se ela tivesse colocado no Google, ela já ia ver que a fratura é possível. Está previsto. Eu sei porque eu como um bom brigadista de incêndio, sei que é normal de acontecer isso e vai acontecer naturalmente. Então, se a gente realizar qualquer procedimento em qualquer pessoa, que pode ser até em uma pessoa mais jovem, não sei se eu posso considerar isso, mas uma pessoa mais jovem como eu, a possibilidade de acontecer fratura é grande, né? Cara, que loucura
loucura demais. E assim, o acadêmico de medicina que está quase formando, por exemplo, e aí ele tá pensando, nossa, eu vou começar a trabalhar, vou começar a dar plantão de porta ali, ficha verde, amarela. Qual que seria o ideal para ele? Fazer com a cobertura de clínica médica? O clínica médica ele pode colocar, então, como eu falei, ele pode colocar várias especialidades. Mas a principal que ele vai colocar é medicina de emergência, porque ele vai fazer plantão em pronto atendimento. Então, o PA é algo previsto. Qualquer médico hoje sai e vai fazer esta utilização desta matéria dentro de pronto atendimento, até por horas e tudo mais. Então, é o primeiro. Clínica médica é o comum, mas muitos já começam a atuar numa área específica, como uma pediatria. Então, eu tenho médicos que já estão atendendo em áreas específicas como exemplos, né? Eu tô dando um exemplo que eu posso ter tudo, como cardiologia, ele ainda não está fazendo cirurgia, mas ele já está clinicando em cardiologia, e ele está realizando a especialização para depois uma cirurgia, mas ele já quer a cobertura, e aí sim, deve colocar todas as especialidades onde ele deseja a cobertura, independente disso. O primeiro passo que ele tem é ter CRM, o segundo passo é ele escolher quais as especialidades onde ele vai necessitar cobertura. Em alguns casos, nós sabemos que a especialização ela demora um pouco mais, como neurocirurgião. Primeiro ele cumpre por uma especialidade, depois ele segue para uma outra especialidade. Então, eu vou colocar neurocirurgia logo de início. Se você acabou de se formar, você não vai fazer neurocirurgia porque ele é algo muito específico. Você começa com neurologia e depois passa por uma neurocirurgia. Mas, Renato, eu quero fazer neurocirurgia. Tudo bem, eu já estou lhe indicando. Você vai fazer a neurocirurgia, quer contratar a neurocirurgia, você vai pagar por algo que você não vai realizar neste primeiro momento. No máximo que você vai realizar neste primeiro momento é uma neurologia. Você vai ainda fazer a parte dos estudos mais básicos, imagem, algo que seja relacionado a isso, porque depois você vai levar para um neurocirurgião. Mas isso é impossível? Não, porque tem regiões que eu não tenho especialidades, tem regiões que, interior do Brasil em si, em todos os estados, tem uma dificuldade de você ter vários tipos de especialidades médicas nas regiões. E aí ele acaba atuando em vários. Mas, por exemplo, se você for para um hospital e você já vai fazer cirurgia geral é um dos pontos que você já tem que colocar. Além de acontecer, você vai realizar cirurgia geral. Mas, Renato, medicina de emergência já não cobre cirurgia geral? Cobre. Medicina de emergência cobre tudo, porque eventualidades podem acontecer. Mas se você está numa região onde você é o único cirurgião que vai atender, você vai começar a atender esses pacientes como um cirurgião, em agendar realizações. Medicina de emergência é para aquele profissional que está atendendo um pronto atendimento. Quando você começa a marcar, agendar, já não é mais medicina de emergência. Aí você vai precisar pôr cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, e assim por diante. Todos os tipos de cirurgia. Cirurgia cardiológica. E aí, então, você tem várias especialidades que podem ser, e é onde você está fazendo uma especialização, já começa a atuar também. O próprio seguro, ele é desenvolvido tanto para as pessoas que começaram agora, quanto pessoas que já estão lá há muitos anos, porque eu tenho dentro do seguro coberturas que são secundárias, coberturas como chefe de equipe, que vai cobrir o que a sua equipe efetuar, mas não eu vou cobrir a sua equipe, mas vou cobrir aquela pessoa que é o responsável pelaquela equipe. Às vezes o responsável por uma ala hospitalar, ele é o responsável. Tudo que eles fizeram e recair contra você, tem a cobertura de chefe de equipe. Assim também como diretor clínico, diretor técnico, também tem cobertura. Ele tem uma cobertura específica. Eu quero a cobertura porque eu sou diretor técnico dessa clínica. Sou diretor clínico do hospital. Então, ele também tem uma cobertura adicional que ele contrata e ele, de certa forma, tem cobertura para que outros realizarem e recair contra ele. Tá, não, muito bom. E assim, cara, eu sei que vai depender de seguro para seguro e cobertura para cobertura, mas e faixa de preço? Assim, de um obstetra, que seria o mais caro, até um valor médio. Aí, de novo, assim, eu vou tentar falar por
por baixo de uma importância segurada, tá? De R$100 mil. Porque como cada importância segurada ela tem um valor, você vai acumulando valor por quanto mais importância segurada você decidir. Então, importância segurada, o que eu digo é o capital, tá? O capital que eu desejo. Quero R$100 mil. Eu vou ter especialidades que são mais de menor risco, que vão cobrar 400, 500, R$300 no ano. Mas eu vou ter especialidades que vai me cobrir R$8 mil, R$7 mil, R$6 mil no ano. Então, por isso que eu falei, às vezes vale a pena eu colocar um neurocirurgião se eu não vou atender como neurocirurgião. Jogar dinheiro fora. Você está jogando dinheiro fora. Aí você ensina exatamente as pessoas que estão aqui falando com você no dia a dia ou semanalmente sobre isso. Então, não precisa, jogar dinheiro fora. Mas se eu tenho risco e se eu vou atuar, aí você não está jogando fora. Aí você está investindo para o seu futuro, né? Porque aí você está fazendo com que o seu capital e aquele bem e tudo que você guardou não seja prejudicado por algo inesperado. Então, as especialidades maior risco, elas tendem a ser superior. Renato, como que funciona? Tudo que for clínico é um valor menor. Quando a gente começa a falar de cirurgia, aí o valor começa a aumentar. Mas aumenta muito? Não, mas depende muito da especialidade. Mas ela começa a partir de ser R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$1.500. Depende muito da importância segurada. Qual é o ideal para se fazer? Qual é o capital ideal? Quanto é o valor médio que se ocorre em indenizações? Vou falar aqui só para médico, porque como eu atendo toda a área da saúde, eu vou atender dentistas, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas em si, eu vou falar só do médico. As indenizações de médicos, elas são maiores. A indenização média, e não quer dizer que isto é o capital que tem que ser contratado, é média, está em torno de R$120 mil. Por quê? Porque eu tenho muitas indenizações pequenas, que são as mais frequentes. Mas eu tenho indenizações altas, de R$800 mil, 700, 600 mil. Então, depende muito do que aconteceu, do dano que pode ter ocorrido e de que especialidade nós estamos falando. E aí, ele acaba sendo um pouco até gradual, né? Se eu comecei agora, estou iniciando e eu tenho uma pessoa, um preditor que acaba me colocando ali nos dias, eu tenho uma responsabilidade dupla. No caso, eu estou dividindo essa responsabilidade com uma pessoa. Quem vai ser processado? Todos que estiverem naquele meio. Então, eu tenho casos onde o processo aconteceu desde o primeiro médico que atendeu a paciente, ela estava com dor, o médico não observou. Voltou, o outro médico, eu vou falar que era um apêndice, tá? Então, eu já estou explicando o que era. Voltou e a médica falou, não, fique tranquilo, isso é só... É algo que você comeu, gases, é uma cólica, era uma mulher, então podia existir uma cólica. Até um atendimento, e aí uma das informações é que ela também tinha uma pedra, ela já teve pedra no rim, então podia ser também decorrente de uma pedra no rim. Apesar que eu já tive pedra no rim, então eu sei que a dor é aqui atrás, é uma dor nas costas, ops, absurda. Aí o segundo médico também libera ela, volta para casa, toma esse medicamento aqui para dor. E ela volta para casa. Ela volta de novo para o hospital, porque aí começa a ter febre, começa a ter... Este médico atende ela, só que coloca em observação. Só que aí o apêndice já está suturado, ou já acontece o mais grave, né? E aí vai para uma mesa de cirurgia, e no final de tudo isso acontece o óbito. E aí quem é processado? Quem foi processado? As duas médicas primeiras que atendeu, o médico que atendeu e que tentou conter, que deixou ele de lado, o cirurgião que realizou, porque ele só... Primeiro é um médico que só atendeu, não era cirurgião. Então vai para o segundo, para o cirurgião que realiza a cirurgia. O hospital, são 2 hospitais que ela vai, os 2 hospitais são processados e o plano de saúde, porque ofertou aqueles hospitais como uma rede referenciada. Então, são várias pessoas processadas neste processo, desde pessoa física até pessoa jurídica. Pô, Renato, mas o primeiro ele fez um procedimento correto, ele atendeu, ele não tinha nenhum... Nos exames não
apontava que aquilo... Mas ele foi processado. Se o juiz vai condenar e este processo ainda está em andamento ali, não teve a sua conclusão, se o juiz vai condenar que cada uma tem sua responsabilidade, ele vai condenar um valor de capital total. Então, por exemplo, R$400 mil é a perda da mãe, 2 crianças, com o marido, era uma empresária, com tudo isso que pode ser envolvido, o juiz vai condenar. Se ele condenar, ele vai colocar um percentual para cada um de responsabilidade, o quanto que cada um tem que indenizar, e aí todos estão arrolados no processo. Se algum deles conseguir sair do processo, que é deixar de fazer parte daquele processo, ele ainda teve o custo só por se defender, mas ainda assim ele teve o custo para defender. Então, o que o médico hoje o que ele pode sofrer? Tudo. O médico hoje em dia, está possível de acontecer tudo. Um outro fato que acontece muito no judiciário, e que muitos não vão gostar que eu fale isso, mas eu vou falar porque isso é uma verdade, é que sim, a justiça ainda é tendenciosa para a menor parte, e a menor parte sempre será o paciente. Eu não estou falando que é a menor parte porque ele não tem recurso, é a menor parte porque é ela que sofreu a lesão, é a menor parte porque é ela que está com a reclamação, é a menor parte. Ela ainda é olhada como algo que aconteceu. Se eu for discutir isso com advogados, com juízes, eles vão me metralhar, eles vão falar que isso não é uma verdade, porque eles vão analisar a causa, é isso que está acontecendo, mas não é isso que acontece. Na prática, né? Numa dúvida, eu vejo que ainda assim o que acontece é ser tendencioso para a vítima, então quem está acusando ali acaba tendo melhores recursos de acusar e de receber este possível indenização, receber esta condição. O réu acaba sendo sempre o mais prejudicado. Entendi. Ó, aprendi muito, cara. Aprendi muito, muita curiosidade, muita coisa que eu não fazia a menor noção. E assim, pra gente concluir, beleza, sou acadêmico de medicina, vou formar, vou começar a dar plantão, sou residente, estou na residência, eu já sou um médico formado e entendi que eu preciso de ter um seguro de responsabilidade civil. É assim que fala mesmo. Sim, responsabilidade civil. E aí, você trabalha na Seguros Unimed. Para fazer seguro na Seguros Unimed, é só o médico cooperar do Unimed ou todo médico pode fazer? E qual passo, assim? É através da Seguros Unimed, através de corretor? Como que funciona? Sim. Para se fazer o seguro hoje, você tem que primeiro partir de um momento de saber da sua responsabilidade, e o segundo passo é procurar um corretor para que ele possa fazer esse seguro com você. Para que ele possa ali proporcionar a segurança de quais são as especialidades que você deseja contratar e até em si fazer a proposta junto com a Seguros Unimed. Então, ele vai entrar com uma proposta, nós vamos ofertar e falar quanto que é o preço relacionado a este seguro, mas você pode ter aqui, depois a gente até pode deixar um link de alguns profissionais que seriam ideais. Então, a gente tem uma parceira, uma corretora que pode lhe proporcionar uma maior segurança, porque tem conhecimento dessa informação, ele lhe ajudará no dia a dia, tanto para contratar um seguro, para quanto, se existir no futuro algum tipo de reclamação, ela também suportar com você o que você deve, como você deve proceder na hora de entrar com uma reclamação na seguradora. Então, é o sinistro, o que tem que ser feito na hora de apurar documentações. Então, o que eu faço de documentação? Então, esta é a parte da corretora. Então, se você puder disponibilizar, eu acho que é interessante este link, e aí é uma pessoa que poderá te ajudar com uma facilidade muito grande, porque tem conhecimento do que está trabalhando. Combinado, a gente deixa na descrição do episódio. Show de bola. E, cara, assim, queria, para finalizar mesmo, que você contasse ou deixasse algum recado especial para os médicos que estão nos ouvindo, de tudo que você já tem vivido na sua carreira aí, e deixar o seu @, se quiser, o seu contato, para quem quiser te procurar, perguntar alguma coisa, se puder também. Sim, perfeito. Assim, o que eu digo a todos os médicos e o que a gente tenta trazer é uma segurança para o seu dia a dia. É uma segurança de como você, que vai trabalhar durante 10 horas, 12 horas no outro dia, que no final você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai estar tranquilo, porque você sabe que
mesmo com tudo que você fez, se alguém tiver alguma intenção ou não, ou se todos os procedimentos que realizou no dia a dia, eles possam gerar algum tipo de reclamação, você está seguro, porque você tem uma pólice de seguro que vai lhe proporcionar segurança, principalmente financeira, para que isso desenvolva. Eu deixo sempre à disposição para que qualquer pessoa possa me procurar, então o meu nome é Renato Cruz, depois eu mando para você aí, para você disponibilizar também o meu contato para que possa procurar. Eu sempre faço a indicação, procure seu corretor, porque ele, de certa forma, facilitará este acesso à seguradora, ele também te facilitará recursos para que você tenha um melhor prêmio, ele faz com que você tenha um seguro mais atrativo, mas não tenha medo. Eu acho que vocês foram formados para se fazer a técnica, vocês estudaram por muitos anos para ter a melhor aplicação da sua técnica que foi lhe passada e, de certa forma, o que eu tenho de melhor é um seguro para lhe garantir que seu dia a dia seja tranquilo. Então, o que eu faço melhor é fazer seguro. O que vocês fazem melhor é nos atender e fazer essa ótima prestação que você faz no dia a dia. Perfeito. Então a gente vai deixar na descrição o seu contato, vamos deixar o link para quem quiser ter interesse, para quem tiver interesse em ter um seguro de responsabilidade civil. A gente conversou antes, não tem como ter alguma objeção de assim, não vou fazer. Gente, é obrigatório, e muitas vezes é um valor irrisório perto do prejuízo que você pode ter. Então, muito obrigado novamente. Você veio de longe, veio de São Paulo. Adorei o episódio mesmo. Obrigado por ter contribuído. Aprendi muito e espero que muita gente tenha aprendido também. Se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado, então, galera. Esse foi mais um episódio do Mad Box Cash. Tchau. Obrigado.